Fique agora com a programação do Centro Mundial da Presença de Deus. Olá, está começando agora o programa Conversa de Coração. Para Coração. Meu nome é Israel Saldanha. Meu nome é Eduarda Saldanha. E nós queremos hoje te apresentar uma nova realidade. Qual é a realidade que você vive? O Senhor tem uma realidade nova para você. O Senhor tem uma realidade nova para nós. Você sabe que nós vivemos, né, meu bem, em dois mundos. O mundo natural e o mundo espiritual. E hoje nós queremos conversar contigo rapidamente sobre como trazer para o nosso mundo, para a nossa vida, a realidade de Deus, a realidade espiritual. E para isso nós queremos ler um texto que é o texto-chave dessa conversa de coração para coração, localizada lá no livro do evangelista Mateus, capítulo 6, verso 9. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse verso especificamente: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já se parou perguntando o que significa a vontade de Deus feita na terra, assim como é feita no céu? Esse texto é tão claro, mas é tão profundo ao mesmo tempo. Está dizendo que a vontade de Deus, nós queremos que essa vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. No céu, a vontade de Deus é plenamente satisfeita. Perfeita. Perfeita. É uma vontade perfeita. E a oração que o Senhor nos ensinou é pedir que essa vontade, que é perfeita no céu, seja feita aqui na terra. Sabe que existe um texto que diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós aqui na terra. E eu pergunto, nós nos perguntamos, como é essa vontade boa, perfeita e agradável? Como é, meu bem, essa vontade boa, perfeita e agradável? Qual é a vontade de Deus? Como é a vontade de Deus? Como podemos encontrar a vontade de Deus? O Senhor nos ensinou a pedir essa vontade. Nós temos que, antes de entender como trazer a realidade, essa nova realidade que Deus tem para nós, antes de trazermos ela para a nossa vida, para o nosso mundo, nós temos que entender como é a realidade de Deus. E como é a realidade de Deus? A Bíblia diz: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Por exemplo, no céu não existe miséria. No céu não existe, o que mais? Dor, doenças. Enfermidades, muito bom. No céu não existe angústia, depressão. Não existe medo. Não existe medo. Por isso que a Bíblia chama de paraíso. Não existe inquietações, não existe esforço, adquirir as coisas por esforço próprio, né? No céu, a vontade de Deus é perfeita, né? Tu estava falando sobre a prosperidade. Imagina, tamanho... como não existe dificuldade financeira, essas coisas, tanto que a gente anda em ruas de ouro. No céu. No céu. Então, a vontade de Deus, ela é perfeita lá. E sabe que de lá vem todos os dons, né? Tudo aquilo que Deus tem para nos dar, todas as boas dádivas, a palavra de Deus diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do céu, vem do nosso Pai. Que é uma realidade diferente da nossa. Com certeza, totalmente diferente. Claro que aqui no mundo, enquanto nós estamos aqui, nós somos carne e osso. Existem enfermidades. Existem problemas financeiros, existe angústia. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mas lembre-se no que o Senhor Jesus disse. Ele veio para nos dar vida. Vida em abundância. Que tipo de vida? Vida em abundância. Vida plena. Sabe que na nova versão transformadora, que é a Bíblia que eu estou lendo agora, diz: Deus veio para que nós tenhamos vida e uma vida plena, uma vida que satisfaz. E o fantástico, uma vida abundante significa uma vida plena. Mas o que é uma vida plena? É uma vida cheia de enfermidades? Não significa que neste mundo nós não vamos passar por certas aflições, por certos desafios, por certas lutas, por certas batalhas. Todos nós temos lutas e batalhas para vencer. A vida, afinal, é um campo de batalha.
A vida é um desafio dia após dia. Mas vencer desafios, ter lutas e vencer essas lutas não significa viver com problemas, viver em lutas, viver em dificuldades. Deus tem para você uma vida abundante, uma vida plena. Eu acho isso fantástico, porque Jesus não quer que nós apenas vivamos. Ele quer que nós tenhamos vivamos uma vida plena. Uma vida satisfatória. Uma vida de satisfação. Pense você, ou pense em alguém que você conhece. Quantas pessoas estão insatisfeitas com suas próprias vidas? Seja por problemas na saúde, seja por problemas nas suas emoções, seja por depressão, seja por os mais diversos males. E Deus tem para você e para essas pessoas, Deus tem para nós uma nova realidade. Uma realidade onde a enfermidade não permanece. Uma realidade onde a dor não permanece. Uma realidade onde a luta, a dificuldade não prevalece. E você pensa, né? No céu não existe alguém enfermo, no céu não existe ninguém depressivo, porque no céu a vontade de Deus está sendo plenamente satisfeita. E o dia que na tua vida a vontade de Deus se torna plenamente satisfeita, as coisas começam a acontecer. As doenças são curadas, a depressão é extirpada, problemas nessa vida são solucionados. Novamente, não significa que nós não vamos ter adversidades. Nós somos seres humanos, nós vivemos uma vida humana. Mas Deus quer nos dar uma nova vida. E com essa nova vida, essa vida espiritual, uma nova realidade. Porque para Deus, a Bíblia diz que, lá em Lucas, para Deus, ou com Deus, nada será impossível. Eu quero que você pense, você já passou por certas impossibilidades na vida? Você já passou por certas situações que pareciam impossíveis de solução? Pois bem, a realidade de Deus é diferente da nossa. Na realidade de Deus, no dicionário de Deus, não existe a palavra impossível. Isso é fantástico. Sabe o que eu acho interessante? Tu estava falando sobre mudar a nossa realidade, né? E até eu te convido, você que está em casa, a fazer isso ou refletir sobre isso. Não sei se isso já te aconteceu, quem sabe um dia você está triste, angustiado, passando por algum problema e você se coloca em oração. E quando você começa a orar, você sente que a realidade à sua volta muda. Ou às vezes você está angustiado ou triste, ou magoado com alguém ou com uma determinada situação e você começa a orar. Não é como se a realidade à sua volta se transformasse. Parece que quando você começa a orar, tudo ao redor fica diferente. Aquele sentimento, às vezes, que você tinha no seu coração, ele é transformado. Uma vez eu mesma cheguei em oração entristecida por uma coisa ruim que tinha acontecido comigo. Ou com uma pessoa, né? Eu fiquei com uma mágoa no meu coração. E no momento que eu comecei a orar e entregar aquela pessoa e aquela situação diante de Deus, eu comecei a sentir que eu já não sentia mais aquela tristeza e aquela mágoa no meu coração. Porque no momento que eu entrei em oração, é como se eu entrasse por um portal, por uma porta. Como Jesus diz, né? Eu sou a porta, né? Eu entrei por aquela porta e quando aquela porta foi aberta, eu comecei a orar e abrir meu coração diante de Deus. E aquele sentimento dentro de mim começou a ser transformado de tristeza em alegria, né? De frustração em alegria, em um sentimento de gozo e algo que eu não conseguia nem escrever. Como Jesus fala, a paz que eu tenho para vos dar é uma paz que excede todo entendimento. Eu ainda estava enfrentando aquela luta, aquela dificuldade, mas ao mesmo tempo eu sentia paz. Uma paz que eu não entendia nem de onde vinha. E era diferente. E era totalmente diferente. O jeito que você estava reagindo era diferente. E Deus nos deu a possibilidade de mudarmos a realidade que nós vivemos. Ou melhor, de trocarmos a realidade que nós vivemos. O ambiente que nós estamos, geralmente o ambiente influencia as pessoas. Se estamos num ambiente de luto, nos entristecemos. Se estamos num ambiente seguro, nos sentimos protegidos. Mas se estamos num ambiente de adversidade, normalmente nos sentimos de acordo com atribulados, né? Como é o ambiente. Deus hoje está te dando a oportunidade, a possibilidade de mudar o seu ambiente. Nós podemos, pela palavra de Deus, pelo nome do Senhor, mudar o ambiente que nós estamos. Quem sabe o ambiente que você vive é um ambiente de dor, de tristeza, de aflição, de angústia, de ressentimento, de pecado, de luta. Mas, em nome de Jesus, tu podes mudar este ambiente. Tu és
Deus te chamou para ser um agente de transformação. Quando você aceita o Senhor Jesus na tua vida, Ele te transforma em alguém capaz de mudar as situações da tua volta. Ele te transforma em alguém capaz de mudar o ambiente à tua volta. E dizer não para a realidade que você vive. Não, eu não aceito essa realidade. Eu peço pela vontade de Deus, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na minha vida. Assim como a realidade dos céus é maior que a minha realidade, que essa realidade, eu troco a minha realidade por essa realidade. Eu peço que essa realidade seja feita em minha vida. No meu ambiente. Não a minha, não a natural, mas a divina. E sabe que a resolução do teu problema, a mudança, né, desse sentimento na tua alma, ele está especificamente a uma oração de distância. Sabe? Quando você entra diante de Deus e começa a orar e derrama o teu coração diante do Senhor, essa realidade começa a mudar. Quando você começa a ler a palavra, escutar a palavra e permitir que a realidade da palavra de Deus se torne real na sua vida, isso começa a mudar a sua mente. Se você muda a sua mente, o seu sentimento começa a mudar. E muitas vezes Deus vai te levar a orar a palavra. Às vezes você vai se pegar falando com Deus e citando as escrituras e você vai perceber que o seu coração vai ficar cheio de fé. Sabe? O próprio Deus vai colocar fé no seu coração, vai colocar amor no seu coração, vai colocar esperança no seu coração, na sua vida, e você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes, porque você está em outra dimensão. Sim. Quando você ora, você fica em outra dimensão. Isso é impressionante, porque é uma mudança de realidade que começa muitas vezes por uma mudança de mente. Uma mudança às vezes de perspectiva. Romanos, estava falando, meu bem, e eu lembrei do texto de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando à igreja em Roma: não aceite a realidade deste mundo. Não aceite a realidade de derrota que você vive. Não aceite. É uma realidade que você está vivendo, de fato. A doença existe, a luta existe, mas você não é obrigado a aceitar essa realidade. Você pode trocar essa realidade pela realidade de Deus e mudar a situação, mudar o ambiente que você vive. Como? O apóstolo Paulo diz: transformem-se pela renovação da vossa mente. Quando você muda aqui, você começa a mudar as coisas ao teu redor. Você começa a mudar a forma que você vê a situação. Você começa a mudar o jeito que você encara, o jeito que você reage. E começa em nossa mente. Aí você se pergunta, mas como eu posso mudar minha mente? Eu tô tão atribulada, tô tão cheia de problemas, eu tô tão rodeada de coisas ruins. Sabe como? Lendo a palavra. Eu te convido a você começar a ler as escrituras. Sabe? A meditar na palavra. A tomar gosto pela palavra de Deus. E isso vai começar a mudar a sua mente. Quando você começar a ler a palavra, você vai começar a ver caminhos que antes você achava que eram impossíveis, né? E a própria Jesus fala sobre fé, né? Quando você começar a ler a palavra, fé vai ser gerada no seu coração. Você vai começar a ver soluções de problemas que antes você não via. E é impressionante, a minha esposa está falando sobre ler a palavra. Tem um estudo, não é um estudo recente, mas um estudo que diz que se um indivíduo lê a Bíblia apenas 4 vezes por semana, durante a semana ela lê apenas 4 vezes, existe uma mudança interior nela, existe uma mudança, inclusive na mente dela. Por exemplo, se a pessoa lê 4 vezes a Bíblia por semana, a depressão cai cerca de 30%. 30%. Lendo as escrituras apenas 4 vezes por semana. Agora você tem que ter em mente que a Bíblia não é apenas um livro histórico. A Bíblia tem poder em si mesma de transformar a tua vida. Se você pegar a Bíblia e com o coração aberto, com o coração curioso por descobrir a verdade, Deus vai te transformar, inclusive por meio da ação das escrituras, da ação da palavra de Deus que é viva em tua vida. Então, você pode hoje começar a mudar a realidade que você vive. E orar não como uma reza, porque o Senhor Jesus não ensinou essa oração para que ficássemos repetindo em vão, mas para entendermos o significado dessas palavras. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida,
na terra, assim como ela é feita no céu. Senhor, no céu não existe enfermidade, não quero enfermidade na minha vida. Senhor, no céu não existe depressão, não quero depressão em minha vida. Você pode optar por viver a realidade que Deus está te proporcionando. Agora, é uma questão de plantação. É uma questão de semear e colher. Você sabe que a Bíblia diz ali no livro de Marcos, capítulo 4, eu até vou ler. Marcos 4, verso 30 diz o seguinte: E dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? O Senhor Jesus está fazendo essa pergunta. Ali diz, no texto anterior que estávamos lendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E diz, venha o teu reino. Depois, seja feita a tua vontade, ou seja, venha o teu reino. Mas como é o reino de Deus? O reino de Deus, nós sabemos que o reino de alguém, a vontade que prevalece no reino de alguém é do rei. Então, quando o reino de Deus vem em nossas vidas, é porque a vontade de Deus também é bem-vinda em nossas vidas. Mas Jesus pergunta, com que nós vamos assemelhar ao reino de Deus? Com que parece? Com que nós podemos representar o reino de Deus? E ele continua, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e torna-se face a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Tem um texto lá no livro de Mateus que diz que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, se vocês tiverem fé, exatamente como essa parábola do reino de Deus comparando com um grão de mostarda. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai poder dizer aos montes, sai daqui e passa para lá e vai acontecer. Ou seja, se você tiver a realidade da presença de Deus, a realidade do mundo espiritual, a realidade dos céus na tua vida, ainda que seja pequena, isso já vai gerar uma transformação impressionante nas tuas vidas, nas nossas vidas. Porque não é uma coisa natural deste mundo. Não é uma coisa comum e natural e pertencente à realidade que nós humanamente vivemos, mas é uma realidade do alto. Ou seja, se você tiver, ainda que por uma fração, uma pequena fração, a realidade de Deus na tua vida, isso já vai causar uma mudança tremenda em você. Coisas que você não conseguiu mudar, vão ser mudadas. Coisas que você não conseguiu vencer, serão vencidas. E aquilo que você não conseguiu superar, você vai superar. E toda barreira que te impedia de avançar na tua vida, seja ministerial, emocional ou profissional, você vai romper essas barreiras e vai avançar. Desde que você tenha essa realidade, ainda que como um grão de mostarda. O interessante, né, meu bem, é que isso precisa ser regado. Você pode ter apenas uma fração da realidade dos céus e isso te transformar para sempre. Mas quanto maior essa realidade divina crescer no teu ambiente e na tua vida, maior e mais permanente vai ser a mudança em você. Quanto mais você regar essa verdade espiritual, essa realidade espiritual na tua vida, quanto mais você regar ela lendo a palavra, orando, frequentando um culto, ouvindo a palavra como você está ouvindo agora, permitindo com que a gente entre aí e você possa estar ouvindo essa palavra, quanto mais você regar ela, mais fé vai ser gerada e mais forte você vai se tornar. Né? Uma pessoa com mais fé, com mais amor, com mais expectativa. Uma vez eu conversei com uma senhora e ela disse, nossa, quanta fé eu vejo na tua vida, eu queria uma fé assim. Ela disse para mim, ela ainda não conhecia o Senhor. E quando eu apresentei o Senhor para ela, e falei do amor de Deus na vida dela, orei por ela, ela aceitou Jesus no seu coração, ela disse, agora eu te entendo, porque tinha coisas que eu ainda não entendi, não compreendia, porque eu não tinha permitido que o Senhor viesse morar no meu coração ainda. E até verdades pequenas, coisas pequenas que nós conversávamos sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, ela começou a compreender a partir do momento que ela aceitou Jesus no coração. E eu acho que é importante que você faça isso também, permita com que Jesus venha e faça morada no seu coração, que o Espírito Santo te revele as Escrituras, porque vai chegar momentos
em que você vai ler a palavra e você vai dizer, mas eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Tem alguns textos que vão parecer na sua mente um pouco difíceis ou complicados, alguns textos, mas eu te convido, quando você estiver lendo a palavra, você pedir que o Espírito Santo esteja contigo, que ele te ajude, ele te guie nas escrituras e ele te ensine. E mais cedo ou mais tarde, você vai acabar entendendo essas verdades. Às vezes em capítulos mais à frente, às vezes numa releitura, e às vezes com o tempo, porque a palavra de Deus é eterna. Você pode estudar a Bíblia por eternidades e eternidades, e mesmo assim haverá algo novo. Agora é interessante, eu amo a forma como Jesus explicava verdades espirituais. Jesus explicava verdades espirituais comparando com verdades naturais. E ele estava dizendo aqui para os discípulos, para as pessoas à volta dele, que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Agora, quando cresce e se torna uma árvore gigante, como é que nós regamos uma árvore, uma semente? Tem que ter um bom solo, tem que ter água, precisa do sol, né, para fazer aquele sistema de fotossíntese. Precisa de tudo isso. Agora, o reino de Deus nas nossas vidas. Essa realidade espiritual, essa realidade divina em nossa vida. Como é que nós regamos ela? O livro de Mateus, capítulo 13, lá no verso 23, nos dá a chave. O que nós precisamos para regar essa realidade de Deus e fazer essa realidade se expandir, crescer, até ser algo natural em nossas vidas. Algo pertencente às nossas vidas. Diz assim, Mateus 13, 23. Ele está falando aqui do semeador, né? A semente. Teve semente que caiu em terra rochosa, aí a semente não conseguiu crescer, não conseguiu dar raízes. Teve semente que caiu entre espinhos e a planta não conseguiu crescer também, a semente não conseguiu crescer porque foi sufocada. Várias formas, vários terrenos. O terreno aqui que a semente é plantada é os nossos corações. E aqui a Bíblia diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto, e um produz 100, e outro produz 60, e outro produz 30. A tua terra boa e agradável é o teu coração. Se você ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, com o coração sincero, disposto a aceitar a mudança que Deus tem para ti, disposto a aceitar a realidade nova que Deus tem para ti, se você aceitar esse presente, se você aceitar de forma sincera e desejosa e com desejo ardente, Deus então vai fazer essa semente em tua vida crescer. Ela cresce e dá fruto. E interessante que as sementes espirituais, as sementes de Deus, do céu, que Deus tem para nós, ela cresce lá dentro desse terreno do nosso coração, mas quando ela dá fruto no nosso mundo natural. E se manifesta muitas vezes em alegria, em paz, mesmo em meio à adversidade, em tranquilidade, em cura da alma, em cura do corpo, em harmonia, em sossego, em tranquilidade. Começa apenas como uma pequena semente. A realidade de Deus na tua vida pode começar lá dentro de você. Mas quando ela cresce e dá fruto, ela se manifesta na tua vida, no teu ambiente, na tua família, no teu trabalho. E como é que você sabe se o teu coração é uma terra boa para receber a semente de Deus? Se você é sincero, se você está ávido, faminto, desejoso por essa realidade que Deus tem para você, e se você ouve e compreende o que está sendo dito. Você ouve e compreende que Deus realmente quer essa realidade para você, você entende que existe essa realidade, você entende quem Jesus é e você simplesmente aceita. Então você tem que ter um coração disposto a ouvir, um coração disposto a receber essa palavra e um coração disposto a compreender. E a água e o sol que fazem, a água que rega e o sol que faz essa fotossíntese é o Senhor. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. É o Espírito de Deus. Jesus falava do Espírito de Deus. A Bíblia chama Deus também de o sol da justiça. Então, a parte mais trabalhosa é a parte de Deus. O que você precisa fazer para aceitar essa realidade é simplesmente aceitar. É simplesmente receber. É um presente. Você já fez tantos aniversários na vida, você não teve que fazer muita coisa para receber um presente. Você apenas teve que estender as mãos. E se você fizer isso, Deus vai, com certeza,
transformar o teu ambiente, transformar a tua realidade e trocar aquilo que você tem hoje para algo maior, para algo duradouro que Ele tem para você. Então nós queremos orar com você, queremos te abençoar. Senhor, abençoe essas pessoas que estão nos ouvindo, abençoe-os, guarde-os e transforma a realidade das suas vidas. Amém. Tire a realidade que eles estão vivendo e troca, Senhor, pela realidade dos céus, pela tua realidade. Venha o teu reino, Senhor, e faça a tua vontade na vida dessas pessoas, assim como é feita no céu. Em nome de Jesus. E se você quiser aceitar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, ore com a gente. Senhor Jesus, te aceito em meu coração. Reconheço que sou pecador. Portanto, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Seja meu Pai, meu Deus, e que eu seja teu filho e teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você quiser entrar em contato com a gente, procure em nossas redes sociais. Estaremos aqui para te apoiar, para te ouvir e para te ajudar a vencer na vida. Deus te abençoe e Deus te guarde. Deus te abençoe.